Se tá difícil dar conta de tudo, você precisa assistir esse vídeo. Eu sou mãe, esposa, dona de casa, estudante de nutrição, trabalho, sou servidora pública, sou fitness, e você pode pensar, meu Deus, como que ela dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu não dou conta, e você não precisa dar conta de tudo. Muitas vezes a gente pensa que a gente sente uma pressão para dar conta de tudo. A gente quer fazer várias coisas e a gente se pega fazendo inúmeras coisas e nada sai como a gente gostaria, porque a gente tenta abraçar o mundo. E eu me incluo nesse tipo de pessoa que tenta abraçar o mundo, que tenta fazer várias coisas, que tenta fazer com que as coisas deem certo, que tenta suprir a necessidade própria, a necessidade dos outros, da casa, do filho, do marido. E eu cheguei num momento da minha vida que eu parei para pensar: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que realmente importa? Será que é preciso dar conta de tudo? O que seria dar conta de tudo? O que é dar conta de tudo para você? Eu comecei a parar para refletir que existe uma diferença entre equilíbrio e sopesamento. A gente fica buscando e admirando pessoas que dizem, que mostram, que equilibram muito bem a vida profissional, com a vida pessoal, com os interesses, com os hobbies, com a profissão, com não sei o quê. Nossa, a pessoa consegue equilibrar, consegue dar conta de tudo. Mas existe mesmo um equilíbrio? Esse equilíbrio existe ou esse equilíbrio da forma como vendem pra gente é algo utópico, é algo irreal? Eu cheguei à conclusão de que esse equilíbrio não existe, porque na verdade o que existe é um sopesamento, que é muito diferente do equilíbrio. Porque o que é a ideia do equilíbrio? É todos os pratinhos da vida estarem exatamente nivelados, no mesmo nível, e isso não existe. Eu, assim, pelas experiências que eu tive, pelas coisas que eu vi, por tudo que eu faço, tento fazer da minha vida da melhor forma que eu gostaria, eu parei para pensar, para refletir, cheguei à conclusão de que esse equilíbrio é utópico. Esse equilíbrio ele não existe. Porque existem momentos da vida que uma área vai demandar mais do que outra. Existem momentos não, a todo momento. Então tem vezes que você tá lá no seu trabalho, focada, mas aí a escola do filho liga falando que ele tá doente. O que você tem que fazer? Largar de mão o trabalho e ir correndo para a escola, acudir o filho, levar para o hospital, cuidar. Então, a sua vida é equilibrada? Ou você tá fazendo, na verdade, um sopesamento de pratinhos e não um equilíbrio? Chegou uma hora que o seu lado mãe precisou ser privilegiado em detrimento do seu lado profissional. Isso quer dizer que você está desequilibrando? Sim. Mas você está desequilibrando, sopesando, porque agora isso aqui se tornou mais importante do que isso aqui. Então eu precisei abrir mão momentaneamente disso para dar atenção ao meu filho. Então não tem como ter um equilíbrio. A mesma coisa, às vezes você tá precisando dar atenção ao seu relacionamento, ou você tá com a sua saúde cagada, você precisa dar atenção para si mesma. E não tem como a gente ser 100% em tudo. Eu cheguei à conclusão, não tem como eu ser 100% mãe, 100% esposa, 100% profissional, 100% fitness como eu gostaria. Porque isso é impossível. Na verdade, o que hoje eu quero buscar é sopesar as áreas da minha vida de uma forma inteligente, priorizando o que tem que ser priorizado quando deve ser priorizado. Então, ter a sabedoria para identificar isso e fazer isso com uma cabeça tranquila, sem me sentir culpada por estar dando mais atenção a uma coisa em detrimento da outra em determinado momento da minha vida, porque eu tenho a consciência de que é a melhor decisão, porque nesse momento essa área está me demandando mais e precisa mais da minha atenção. Então, vendem muito pra gente na internet, principalmente pra mulher que é mãe, que a gente tem que dar conta de tudo. Eu vejo nas redes sociais, outro dia eu vi na rede social,
no Instagram, um vídeo de uma mãe mostrando a rotina dela com 3 filhos, que ela põe a comida deles, que ela leva pra escola, que ela volta pra casa, ela trabalha, ela leva um pra uma atividade, outro pra outra atividade, outro busca na escola, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai dormir, faz academia, vai pra academia e trabalha. E aí, uma chuva de comentários de outras mulheres, outras mães. Ah, mas ela deve ter marido para ajudar. Ah, mas ela também trabalha só meio período. Ah, mas ela também deve ter uma faxineira para ajudar na casa. Cara, que ótimo. Que bom, que maravilhoso. Porque ela não precisa dar conta de tudo. Então, que valor é esse que as pessoas começaram a associar, a romantizar o dar conta de tudo? A mulher estar sobrecarregada. Entendeu? Como se ela devesse, como se o mérito dela não existisse pelo fato dela não fazer sozinha tudo. Ah, pra você é fácil, você tem uma faxineira pra te ajudar? Pra você é fácil, você tem um marido presente? Pra você é fácil, você também trabalha de casa? Então, assim, e mulheres falando de mulheres, mães falando de mães, porque existe essa pressão da que a mãe tem que ser uma boa profissional, a mãe tem que ser fitness, a mãe tem que ser isso, tem que ser aquilo. E quando a mãe tem uma rede de apoio, tem uma ajuda, tem algo que possibilita ela fazer o que ela faz, ela acaba sendo criticada porque ela não tá dando conta de tudo. Ah, ela não dá conta de tudo? Impossível. É óbvio que é impossível. É óbvio, porque se tem alguém que dá conta de tudo, essa pessoa já morreu de loucura. Ficou louca, morreu, é infeliz, completamente infeliz. Então, assim, nesse vídeo, eu faço pra falar pra vocês, mas eu tô também falando pra mim, pra mim, serve pra mim, principalmente, pra eu entender que eu não preciso dar conta de tudo. Que isso é uma ideia que nos vendeu, que foi romantizada e que a gente não precisa dar o check nisso aí na vida. Entende? Eu não quero dar conta de tudo. Eu quero ter equilíbrio no sentido de emocional, no caso, e não equilíbrio dos pratinhos. Eu quero ter sabedoria para poder discernir nos momentos da minha vida o que é mais importante nesse momento. É mais importante eu continuar aqui no meu trabalho ou ir lá atender meu filho? O meu trabalho, o meu chefe não vai me dar uma advertência, me demitir se eu deixar isso aqui que eu tô fazendo para amanhã. Se eu tenho prazo para dar atenção à minha família, para ficar com meu marido, para, sei lá, fazer uma atividade física, cuidar de mim. Então, assim, essa sabedoria de sopesar as áreas da nossa vida é o que eu quero pra mim. Eu não quero dar conta de tudo. Eu quero uma faxineira. Eu quero um marido presente. Eu quero um trabalho de casa. Eu quero um trabalho meio período. Entende? Então, assim, eu não quero associar o meu valor à quantidade de coisas que eu faço. Eu quero associar o meu valor ao que eu faço e como eu faço. Então, eu comecei a refletir sobre isso na minha vida. E tá cada vez fazendo mais sentido de que eu não preciso abraçar o mundo, eu tenho que identificar o que é mais importante e dar valor, dar atenção àquilo naquele momento. E quando eu identifico o que é mais importante, fica muito mais fácil dizer não, porque essa ideia que nos venderam de que a gente tem que dar conta de tudo e acaba que a gente fica sobrecarregada e acha que tá tudo bem, ela faz com que a gente diga muito sim. Sim para coisas que não são importantes pra gente, que não nos agregam valor, que não nos beneficiam e muito menos a nossa família. Então, os nossos objetivos profissionais, pessoais, porque a gente tá tão insegura, né, pensando que o nosso valor está em fazer muitas coisas, e ser várias coisas ao mesmo tempo, e ser multitarefa, que a gente acaba achando que não deve aceitar tudo. Deve aceitar tudo que nos impõe, tudo que acham que a gente tem que fazer, porque a gente tem que dar conta. Então, quando a gente tem clareza do que é a nossa prioridade, do que é mais importante, de onde está o nosso valor, que não está na quantidade de coisas que a gente faz, mas no como a gente faz, quando a gente faz, o que a gente faz, a gente começa a
falar mais não com tranquilidade, convicção, sem culpa, do que sim. Sim para as coisas que importam e não para todo o resto. Não para tudo que está nos distraindo, desviando a nossa atenção dos nossos objetivos. E eu passei a perceber também que a busca da perfeição envolve saber excluir tudo que não nos interessa, não nos importa, envolve delegar coisas que podem ser delegadas, envolve a prática deliberada, sabe? Assim, é você fazer com intenção as coisas. Não fazer por fazer no automático, como se você estivesse enxugando gelo só para estar sempre ocupada. Porque a gente quer se sentir produtiva e aí acaba se ocupando com várias coisas ao mesmo tempo, mas que se a gente parar para pensar, não vale a pena. É só para mostrar para os outros, de repente, que a gente faz várias coisas, mas acaba que a gente faz meia boca. Meia boca, muita coisa, e eu percebi isso, eu tenho percebido que não adianta eu querer abraçar o mundo e fazer as coisas de forma mais ou menos, que eu acabo sendo mediano, se não medíocre, em tudo que eu tô fazendo. Se eu cuido mais ou menos do meu filho, se eu cuido mais ou menos do meu trabalho, se eu faço minha faculdade mais ou menos, se eu faço um treino mais ou menos, eu vou ter resultados mais ou menos. Então, o dar conta de tudo, ele é não só irreal, quanto maléfico. Nos traz muito prejuízo, porque a gente fica rodando em círculos, faz, se ocupa, mas não sai do lugar, não se aprimora, não avança, não progride, porque fica só enxugando gelo. E achando que o nosso valor tá naquilo, na quantidade de coisas, no que a gente é mãe, a gente é isso, a gente é aquilo, entendeu? Então, eu tinha muita dificuldade, inclusive, de descansar, de parar. Não, peraí que eu vou dormir, eu vou tirar uma soneca, eu tô cansada. Não, eu tinha que fazer não, tem tempo? Meu filho está de boa? Não, peraí, meu filho tá dormindo? Peraí que eu preciso fazer coisas, preciso fazer, não sei o que lá. E assim, eu não conseguia curtir o momento presente, né? Porque eu queria estar me sentindo toda hora produtiva, produzindo, mas pra quê? Entende? Assim, sem parar pra refletir o porquê que eu tava fazendo o que eu tava fazendo. E muitas vezes o menos é mais. Né? Tem aquele bordão, menos é mais. E é verdade. E não menos qualquer menos, mas o menos no que importa. Quer dizer, menos do que não importa para ficar o que importa. E não fazer por fazer, sabe? Assim, sem nenhum propósito, de forma não deliberada, de forma não consciente, não reflexiva. Então, a mensagem que eu quero passar aqui e serve para mim mesma é que eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso sim fazer o que importa da melhor forma que eu posso e tendo sabedoria para identificar o que importa, quando importa e os momentos que eu preciso parar, os momentos que eu preciso descansar. Principalmente quem é mãe, né, quem é esposa e tal, como eu, trabalha e tal. Então, assim, a gente fica num looping, assim, numa coisa de fazer acontecer. Mas, cara, tudo bem. O momento chegar e tu não fazer nada, né? Tu só ficar lá contemplando o céu, entendeu? Tirando uma soneca. Faz parte também. Então, é isso que eu desejo para você. Que você tenha essa sabedoria. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, deixe sua curtida. Comente aqui se você se identificou. E se inscreva no canal. Tchau, tchau.